Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui vendo este vídeo. Nós temos a intenção aqui nesse canal de poder estar aqui divulgando mensagens bíblicas, mensagens que o Senhor ele tem colocado em nossos corações, e o anseio da minha alma é poder compartilhar com vocês estas mensagens, essas palavras bíblicas que muito nos auxilia e muito nos ajuda. E nesse vídeo de hoje eu gostaria aqui de estar compartilhando com vocês uma mensagem bíblica que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo número 5 e o versículo de número 7, que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gostaria aqui, então, nesse vídeo, de poder compartilhar com vocês uma mensagem sobre o seguinte tema: lançando mão da ansiedade. E nós já vemos aqui, então, a orientação que Pedro nos traz aqui na inspiração do Espírito de Deus, nos dizendo: lançai sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. Então, algo interessante que nós podemos aqui logo de início já observar é que Pedro nos orienta a nós não apenas lançarmos no Senhor parcialmente a nossa ansiedade, apenas metade ou apenas um pouco da nossa ansiedade, mas ele está dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, não é que ele pode. Preste atenção no que Pedro está nos dizendo aqui. Não é que ele pode, mas ele tem cuidado de vós. Ou seja, o Senhor nosso Deus, ele já tem manifestado o seu cuidado sobre a nossa vida. E analisando um pouco a respeito sobre esse sentimento da ansiedade, eu chego a entender e a compreender que muitos de nós já tivemos em algum momento da nossa vida sentimentos fortes, sentimentos intensos que passaram a dominar a nossa alma e o nosso coração. E quando isso acontece, não somos mais nós quem agimos por conta própria, mas são os sentimentos e são essas fortes emoções que acabam agindo por nós. Talvez aquele dia que você acordou do trabalho, para ir para o trabalho, e um dia onde parecia que tudo não estava cooperando, não estava dando certo, e aí uma ira, talvez um estresse intenso começou a dominar o teu coração, e lá no trabalho, talvez o seu chefe, seu encarregado, chega até você, ele dá ali uma orientação, ele dá ali uma instrução talvez, que você não gostou, e você acaba respondendo mal a ele. Não porque você quis, mas devido ao estresse, devido a esse sentimento forte de ira que talvez estava dominando o teu coração, você acabou respondendo mal para ele. E você acabou sendo prejudicado. Talvez você tinha um aumento para receber, um cargo acima que você ia receber, mas de repente esse sentimento intenso acabou prejudicando você. Ou talvez aquela pessoa que ela se preparou para um teste, ela se preparou para uma prova, para um concurso, ela se dedicou, estudou horas e horas a fios ali de estudo, de dedicação às matérias, aos assuntos que iam cair na prova, mas quando chega o momento e a hora dela fazer a prova, o que acontece? A ansiedade começa a dominar o coração dela. E uma das coisas e das características que a ansiedade ela tem é remover de nós a concentração, é tirar de nós o foco. Então, por mais que a pessoa ela tenha estudado, mas se a ansiedade dominou ela no momento da prova, ela perde a concentração, ela perde o foco. E aí, no final de tudo, aquela pessoa que estudou, que se preparou, ela acaba sendo prejudicada. Ela acaba não conseguindo realizar ali o sucesso de passar na prova. Ou seja, o que eu quero chamar a sua atenção? Para nós entendermos algo. Que se nós não conseguimos dominar e saber lidar com esse tipo de sentimentos,
os fortes e intensos que dominam a nossa alma, nós podemos e muito ser prejudicados por eles. E eu penso comigo que um dos sentimentos que mais tem crescido nos últimos dias no meio da sociedade é o sentimento de ficar ansioso, a ansiedade, e que em muitos casos já não é considerado mais como um simples sentimento, mas já passou a ser considerado como uma doença. Já passou a ser considerado como uma doença. Porque, entenda você, é natural e é normal nós possuirmos medo, possuirmos cautela, preocupação, um certo nível de tudo isso é normal nós termos. Porque quando Deus nos fez e nos criou com mecanismos de defesas para preservar a nossa vida. Por exemplo, você vai martelar ali um prego e se você não tiver medo, não tiver cautela de se machucar, com certeza você vai se ferir. Então, a preocupação, o medo, a cautela são mecanismos de defesas que Deus criou em nós quando nos fez. Isso é normal. Mas quando é em excesso esse medo, essa preocupação, quando passa do nível normal, então já começa a prejudicar em muito a vida da pessoa. Aí o dia a dia dela já começa a ser prejudicado. A pessoa ela tem medo de atravessar a rua, ela tem medo de atravessar a rua porque pensa, um carro pode me pegar a qualquer momento. Ou seja, a pessoa não consegue mais ter uma vida normal porque esses medos, essas preocupações estão acima da média. Então já é considerado, no caso até mesmo da ansiedade, como uma doença. Como uma doença. Eu gostaria de convidar você a nós, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, nós podemos aqui, então, analisarmos como que a ansiedade ela pode nos prejudicar na nossa vida cristã e na nossa vida com Deus. Eu vejo em 1 Samuel capítulo 13, a narrativa do texto ali vai nos falar a respeito do primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul, no seu primeiro ano, no segundo ano de seu reinado, diz o texto, que ele vai separar para si cerca de 3.000 homens de guerra. 1.000 vão ficar com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá de Benjamim, e 2.000 homens ele vai separar para ele para ficar em Miquimás e na região montanhosa de Betel, que era onde ele estava. Pois bem, o texto vai nos dizer que Jonatas ele vai destruir as guarnições dos filisteus. E isso vai gerar uma revolta muito grande nos filisteus. Eles vão se reorganizar. E diz o verso 5 que eles vão se reorganizar em uma grande multidão. Porque diz o texto que eles se levantam em guerra contra Israel. E diz o texto que eles se levantam em cerca de 30.000 carros de guerra. 6.000 cavaleiros. E povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Ou seja, era muita gente, muita gente. E diz o verso 6 do capítulo 13 de 1 Samuel, que no momento em que os homens de Israel se veem em aperto, eles percebem que eles estão numa emboscada, em uma situação complicada de aperto, o texto vai dizer que a angústia passa a dominar a alma deles. Eles passam a serem agora governados e dirigidos pela angústia. E é interessante porque o texto vai nos descrever no verso 6 que uma vez que a angústia domina o coração deles, e eles sigam totalmente dominados pela angústia, eles vão começar a desejar coisas estranhas. Eles vão começar a desejar coisas que talvez ninguém gostaria de desejar. O texto vai dizer que eles têm desejo, uma vez que a angústia domina o coração deles, eles têm desejo de habitar nas cavernas. Ora, ninguém quer habitar no meio da caverna. A caverna é um lugar sombrio. A caverna é um lugar escuro. É um lugar frio. Mas o texto nos diz que uma vez que a angústia domina o coração deles, eles têm desejo de habitar no meio das cavernas. O texto fala que eles têm desejo de habitar entre os espinhais. Ora,
onde há espinhos. Quem é que gosta de ficar no meio de espinho? Você pode facilmente se ferir, você pode facilmente se machucar. O texto fala que eles têm desejo de habitar entre os penhascos. Ora, os penhascos são lugares perigosos, em cima dos montes, onde facilmente alguém caminhando por ali poderia se deslizar, cair ladeira abaixo, perder a sua vida. Mas o texto fala que eles têm desejo, uma vez que a angústia domina eles, de habitar nos penhascos. Diz mais, pasme você, eles têm desejo de habitar nos túmulos. Eles querem ir para o cemitério, morar dentro ali dos túmulos, porque a angústia dominou eles e eles anseiam essas coisas estranhas. Habitar nas cisternas, que é um lugar de poço. Quem é que gosta? A gente passa longe disso com medo de cair lá dentro, porque é um lugar perigoso, mas o texto fala que uma vez que a angústia domina o coração deles, eles desejam e almejam habitar nesses lugares esquisitos. Talvez eu esteja aqui nesse momento trazendo essa mensagem para pessoas que estão me ouvindo, de que talvez alguns dias, alguns meses, ou já faz anos, que um sentimento de angústia, um sentimento de preocupação, ou talvez até mesmo de desgosto da vida, tem dominado a tua alma, tem dominado o teu coração. E de uns dias para cá você começou a ser dominado de forma mais intensa por esse sentimento e você está desejando coisas estranhas. Talvez você já não quer mais se socializar, você já não quer mais ver pessoas, você já não quer mais falar com as pessoas, você já não quer mais, talvez até mesmo, ter uma higiene normal de se banhar, tomar banho, você só quer ficar num quarto escuro, escondido, sombrio, sem ver ninguém. Esse é o seu desejo, um desejo estranho, que esse sentimento de angústia está causando em você. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Hoje você está ouvindo aqui a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Essa palavra é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração humano, aonde ninguém consegue chegar, a palavra de Deus chega. Aonde palavras humanas não chegam, não penetram, a palavra de Deus chega. E se você abrir o teu coração, onde você está nesse momento, e abrir o teu coração para essa palavra enche você agora, essa palavra ela penetra o teu coração, ela enche a tua alma e você vai começar a receber alívio, porque essa é a palavra que de fato liberta, que arranca as angústias, que arranca as preocupações e você vai voltar a ter paz. Você vai voltar a ter alegria e você vai voltar a viver e a desejar uma vida de luz e de paz. Receba isso em nome de Jesus. Somente a palavra de Deus tem esse poder de libertar as almas que estão cativas, as almas que estão presas. E você vai entender que o amanhã você vai desejar coisas boas, coisas gloriosas, porque a palavra te visitou e a palavra te libertou. Jesus disse, se eu vos libertar verdadeiramente, você vai ser livre, e somente Ele tem a verdadeira paz que a nossa alma precisa. Talvez um divã de um psicólogo não consegue restaurar e restabelecer a ordem dos nossos sentimentos, mas a palavra de Deus ela faz além do que nós possamos imaginar. Receba essa palavra na sua vida. E o texto vai dizer que Saul começa a ficar sozinho. Os homens começam a ir embora, começam a abandoná-lo. E o profeta Samuel havia ordenado para Saul, Saul, fique em Gibeá até 7 dias. Porque dentro de 7 dias eu irei aparecer, irei oferecer ofertas pacíficas e holocaustos ao Senhor, e você vai ter a benevolência de Deus para a guerra contra os filisteus. Não saia sem antes eu chegar e oferecer a oferta e os holocaustos. Pois bem, Saul começa agora a ver um cenário complicado, porque ao oriente de Bet-Aven já habitavam os filisteus, muito próximo de Gibeá, coladinho em Gibeá, onde estava Saul. Saul começa a ver os homens deles irem embora, com medo, com desespero, ele começando a ficar sozinho. E ele começa a contar os dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o profeta não chega. A ansiedade começa a dominar o coração de Saul. Ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar inquieto.
Porque ele pensa consigo, cadê o profeta que não chega? Os homens estão indo embora, o inimigo está aí ao lado. E eu preciso ter a benevolência do Senhor. E ele dá ordem. Ele ordena que trazem para ele ali as ofertas pacíficas e os holocaustos. E ele mesmo, Saul, ele prepara o altar e oferece as ofertas e o holocausto. Mas o verso 10 vai dizer que mal havia ele terminado de oferecer os holocaustos e as ofertas. Quem que chega? O profeta Samuel. O profeta Samuel se apresenta. E uma vez que o profeta Samuel se apresenta, Saul sai ao seu encontro para lhe saudar. E Saul recebe uma palavra dura de Samuel, porque Samuel diz assim: o que você está fazendo? Não, aqui o Senhor me deu uma palavra que viria, mas já completou-se hoje o 7º dia, você não havia chegado, eu me vi na obrigação de oferecer o holocausto. Sabe, irmãos, a ansiedade, ela nos faz acreditar que nós podemos assumir posto que não é nosso. A ansiedade, ela nos encoraja a colocarmos a mão onde não é para nós colocarmos as nossas mãos. A ansiedade, ela vem e modifica a lógica das coisas e nos confunde e nos engana. Porque quando Samuel direciona a palavra para você agiu loucamente. Você agiu de forma louca porque você permitiu a ansiedade dominar o teu coração, porque você não esperou, porque você não aguardou, sabe por quê? Você não sabia, Saul. Mas hoje era o dia de o seu trono ser confirmado sobre Israel. Mas porque você agiu loucamente e deixou a ansiedade dominar o teu coração, Deus já preparou para si segundo o seu coração e que irá reinar no seu lugar, e o seu trono será para sempre em Israel. Ou seja, com outras palavras, quem sabe existem pessoas que estão deixando a ansiedade dominar o teu coração e você recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra direcionada na pregação, uma palavra talvez que Deus usou um vaso, um servo dele para direcionar uma palavra específica, em particular para você, dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou abrir uma porta, eu vou providenciar, eu vou transformar, eu vou revirar o cativeiro. Mas quem sabe os dias estão passando, 4, 5, 6, 7 dias já estão se passando e parece que nada está acontecendo, parece que o caos está aumentando e parece que a situação não está melhorando, e você recebeu a palavra de Deus, você pensa consigo: meu Deus, cadê o cumprimento, cadê a manifestação do Senhor, cadê aquela palavra que eu recebi? E muitas vezes a gente, pela ansiedade, a gente quer tirar da mão do Senhor e colocar nas nossas mãos. A gente quer agir por nós mesmos. A ansiedade nos prejudica porque tem algo a ser confirmado sobre a nossa história, tem algo a ser confirmado na nossa vida, mas a ansiedade faz com que nós venhamos perder essa dádiva de Deus, essa confirmação. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, o teu coração aqui nessa pregação e nessa mensagem. Quem lhe falou não é homem. Quem lhe prometeu não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque diz a palavra: diria eu o Senhor e não faria? Prometeria eu e não cumpriria? Ou seja, quem liberou a palavra na sua vida foi Deus. Quem falou com você foi Deus, e a palavra dele não volta vazia. Entenda uma coisa: Deus não chega atrasado. Deus não se atrasa. Deus não tardia. Ele chega na hora exata. Ele chega na hora certa. O seu tempo não é o tempo dele. O nosso momento não é o momento de Deus. A hora que chegar o momento de Deus, ele vai manifestar a promessa e a palavra dele, e você terá confirmado sobre a tua história as ricas bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo, que estão prestes a serem confirmadas sobre você uma grande bênção, uma grande vitória. E quando eu digo confirmar, irmãos, é algo que não pode ser tirado. O diabo não consegue tirar, os homens não conseguem tirar, nada consegue tirar aquilo que Deus confirma. E talvez tenha algo para ser confirmado na sua vida e a ansiedade está fazendo você ser prejudicado, mas lança a mão da ansiedade. Confia no Senhor, aquieta a tua alma, porque Deus vai trabalhar na hora certa, no momento certo. A palavra dele é fiel para confirmar o que ele tem na tua casa, na tua família, no seu trabalho, no seu casamento. Recebe essa palavra, abre mão da tua ansiedade e se apegue ao Senhor. Deus, nesta mensagem, ele quer confirmar coisas extraordinárias na sua vida.
Eu vejo a ansiedade na palavra de Deus nos ensinando como que ela consegue impedir, impossibilitar-nos de percebermos a manifestação de Deus e sermos abençoados. Em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, vai narrar um momento onde Jesus ele entra com seus discípulos em uma aldeia e ele vai na casa de Marta e de Maria. O texto é claro que quando Jesus entra com seus discípulos, o texto vai nos ensinar e vai nos dizer que Marta ela fica preocupada com os afazeres e ela vai para a cozinha para preparar as coisas para servir o mestre. Maria, diz o texto, que ela decide assentar-se aos pés do Senhor para lhe ouvir as palavras e a mensagem, o ensinamento que Jesus estava trazendo. Mas o texto fala que Marta fica ansiosa e ela fica inquieta, preocupada, como que eu vou servir agora o mestre? E ela acende um fogo aqui do fogão, ela vai picando aqui alguma coisa, e ela corre para lá, ela corre para cá, ela coloca a lenha ali, ela vai, abre a geladeira, lógico que eu estou contemporaneizando aqui para você compreender melhor, ela fica agitada na cozinha. E eu não quero aqui criticar a Marta, porque já ouvi muitas mensagens de pessoas que xingam e criticam a Marta. Marta estava tendo ali uma atitude nobre, ela era alguém que tinha um coração hospitaleiro, ela era alguém que gostava de recepcionar bem as pessoas. Ela está tendo algo ali primordial. Ela quer servir bem as suas visitas e ela não estava recebendo qualquer pessoa, ela estava recebendo a Jesus com os seus discípulos. Agora imagina você, do nada, na sua casa, chega ali 13 homens barbados dentro da tua casa. Jesus os 12. Do nada, de repente, aparece 13 pessoas, 13 homens na tua casa. Como é que você ficaria? Para recepcioná-los, para tratá-los bem, como que você ficaria? Então, Marta, como era hospitaleira, ela se preocupa em servir bem ao Senhor. Só que tem um detalhe. Embora fosse primordial, embora fosse algo nobre, esse sentimento dela, existia naquele momento algo infinitamente maior e mais primordial, que era a palavra de Deus que estava sendo pregada. Porque na casa dela, quem estava ali pregando a palavra era Jesus. Eu aqui pregando a palavra de Deus, eu aqui transmitindo a você a mensagem, eu sou um homem falho, pecador, que erro todos os dias. Eu falho, pecador, pregando a palavra inerrante, a palavra pura e santa. Mas naquela ocasião não. Naquela ocasião, quem estava ali era o próprio Verbo encarnado. Era a própria palavra encorpada ali, que era Cristo, aleluia. Cristo era a palavra pregando a palavra. Ou seja, quando Jesus andava, era a palavra andando. Quando Jesus tocava, era a palavra tocando. Quando Jesus olhava, era a palavra olhando. Quem estava ali pregando a palavra era a própria palavra se revelando e se manifestando. Ou seja, que oportunidade linda, que oportunidade gloriosa que Marta estava tendo. A palavra pregando a palavra. O verbo que se fez carne pregando a palavra. E o texto não nos fala qual era a mensagem, qual era o sermão que Jesus estava pregando ali. Eu imagino que deveria ser algo lindo, algo glorioso, mas infelizmente não está registrado para nós aqui qual era o conteúdo da palavra, qual era o conteúdo da mensagem. Mas o texto nos diz que Marta fica preocupada e ela, com a ansiedade, como aconteceu com Saul, ela se acha no direito de interromper o sermão e ainda chamar a atenção de Jesus. Porque ela interrompe a mensagem. Eu penso que é uma falta de respeito. Se alguém está em uma igreja, em qualquer lugar, uma reunião domiciliar, onde a palavra está sendo pregada, tem que ter cautela no barulho. Você não pode atrapalhar a mensagem, tem que ter reverência a quem está pregando ali, a palavra de Deus. Agora você imagina, Jesus pregando a palavra. Se nós somos falhos pregando a palavra, já tem que ter uma reverência à palavra de Deus. Imagina a própria palavra pregando ela.
Mas a ansiedade faz com que Marta se ache no direito de interromper Jesus, o sermão, e diz: mestre, não te importes que a minha irmã me deixe servir só? Mande, ordene ela para que ela venha e me ajude também. Irmãos, eu acho que se fosse qualquer um de nós hoje, pastores, o pregador de hoje, a gente ia dar aquela olhada para Marta, para o que você está falando, minha filha? Você não tem ideia que você vai ouvir agora. Mas eu glorifico porque quem estava ali era Cristo, o amor, aleluia, em pessoa, que olha dentro dos olhos dela com amor e graça e diz assim para ela: Marta, 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 estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Com outras palavras, a ansiedade deixou com que Marta ficasse insensível espiritualmente. Ela não conseguiu perceber que já fazia muito tempo que Jesus já havia entrado na casa e que não apenas ele havia entrado na casa, mas que a palavra já estava sendo pregada naquele lugar. Ou seja, tudo que pode ser impossibilidade da nossa vida, não há nada que a palavra de Deus não possa solucionar e não possa resolver. Ou seja, a solução de todos os meus problemas estava sendo falado, estava ali diante de mim, estava sendo pregada a palavra, mas ela estava insensível, não havia percebido que Jesus estava na casa, que a palavra estava já sendo pregada na casa. Muitas vezes a preocupação quando nós vamos a um culto, quando nós estamos aqui agora, talvez ouvindo essa mensagem, nós estamos aqui apenas de corpo presente, mas a mente talvez está numa preocupação lá com um filho que está internado, com um filho que está preso, com alguém que está ferido da família, que a gente se fere junto, com a conta que você tem para pagar, um boleto que está vencendo e você não tem condições de pagar, e você fica pensando e você não percebe que Jesus já entrou na casa, que a palavra já está na casa e que a boa parte está sendo ministrada sobre aqueles que recebem a palavra. Talvez o Senhor está dizendo ao teu coração: você precisa abrir mão dessa sua ansiedade, abrir mão dessa sua preocupação. Entenda, perceba que eu já estou na casa, que a minha voz já está ecoando sobre seu coração, sobre a tua alma, e a minha palavra, para ela não há limites, não há barreira, não há nada que possa impedir a minha palavra de manifestar o que você precisa. Então, se eu fosse você neste momento, eu abriria a mão da tua preocupação, da tua ansiedade e agarraria, aleluia, nessa poderosa e gloriosa palavra, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque nela nós encontraremos solução para os nossos problemas e nós receberemos a boa parte. Tem boa parte para você. Tem boa parte para você. Deus está dizendo que está escolhendo abrir mão da ansiedade, da preocupação e descansar-se aos pés do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Eu vejo ainda em Marcos capítulo de número 6, a partir do verso 30, onde vai narrar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus, eu vejo a ansiedade dominar o coração dos discípulos de Jesus. Porque já fazia dias que a multidão estava ali com Jesus, num lugar deserto, uma região deserta, ou seja, não tinha nada. Não tinha uma quitanda, não tinha uma venda, não tinha alimento, não tinha nada. Num deserto. E os discípulos começam então a ficar preocupados. A ansiedade começa a dominar o coração deles. E eles então vão até Jesus e diz: mestre, despede esse povo, despede a multidão. Porque já, olha só, o tempo que eles estão conosco, tem mulheres, tem crianças. E os fariseus já estão perseguindo o seu ministério. Estão doidinhos para encontrar falha. Já imaginou amanhã a manchete do jornal? Extra, extra. Morrem no meio do deserto quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Já imaginou? O ministério do Senhor estaria acabado e nós somos os seus discípulos. Além de sofrer, nós iremos sofrer as consequências. O ministério está acabado. Então, mestre, despede esse povo. É interessante que Jesus olha a inquietação deles e diz assim para eles: dai vós de comer a eles. Um ponto de interrogação talvez surge na mente deles. Talvez nós, se fôssemos os discípulos, não seríamos tão diferentes.
pensaríamos assim: será que o Senhor está brincando comigo? Será que o Senhor está brincando com a minha fé? Como assim dá de comer? A gente não tem 5 pães e 2 peixinhos, só tem isso, a não ser isso, 5 pães e 2 peixes. E Jesus, ele então recebe nas suas mãos os 5 pães e 2 peixes. Porque aquilo que parece talvez ser pouco nas nossas mãos, pode ser pouco, mas esse pouco nas nossas mãos, quando é transferida para as mãos de Jesus, vira o suficiente para a operação de um grande milagre. Na sua mão pode ser pouco, mas nas mãos do Senhor, se prepare, surpresas extraordinárias podem sobrevir desse pouco nas mãos de Jesus. Mas o texto diz que Jesus, quando pega os 5 pães e os 2 peixes, ele de imediato não levanta para o céu, dá graças ao Pai e a multiplicação acontece. Não, não é isso que acontece. Porque o texto vai dizer que os discípulos estão inquietos. E Jesus, então, ele precisava acalmar o coração deles e arrancar essa ansiedade. Porque entenda, aonde há inquietação, não há manifestação da parte de Deus. Aonde há inquietação e ansiedade, Deus não consegue operar e trabalhar. Embora Deus já tivesse nas suas mãos os elementos necessários para uma grande multiplicação, para um grande milagre, ele não podia fazer. Por causa do coração inquieto. Por causa da ansiedade que estava dominando o coração deles. E diz o texto que Jesus então tem uma ideia. Jesus dá ordem para que eles separem grupos de 100 e de 50 para se assentarem. E diz o verso 39 do capítulo 6 de Marcos, para se assentarem sobre a relva verde. Não sei se você está entendendo, mas eles estavam vivendo no deserto, morando ali no deserto naquele momento, convivendo no deserto. E no deserto, Jesus estava dizendo, debaixo dos pés de vocês tem grama verde. Ou seja, vocês estão tão inquietos, vocês estão tão preocupados com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer, e vocês não estão percebendo que no meio do deserto onde vocês estão, Deus já está providenciando grama verde, onde há sequidez, onde há coisas áridas, Jesus já está providenciando grama, a provisão dele, a providência dele no deserto. Talvez você está me ouvindo dizendo assim, eu estou no deserto. E você só sabe olhar para o deserto e questionar o deserto e ficar inquieto com a circunstância, mas você não está conseguindo perceber pela tua inquietude que debaixo dos seus pés, nesse deserto que você está, Deus já tem providenciado grama verde, já tem grama, já tem providência no deserto que você está. Sabe por que você está de pé no deserto? Sabe por que você ainda está com vida nesse deserto? É porque já tem provisão de Deus no meio desse deserto e que você não está percebendo. Tem grama verde. E diz o texto que a ordem é, assentem em grupos de 100 e de 50 sobre a relva verde. Agora imagine você, tinha ali uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o texto vai dizer que eles contam grupos de 100 e de 50. Me permita a tua paciência aqui, eu vou abusar um pouquinho da tua paciência, e eu vou contar aqui um grupo de 50. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Gente, contar cansa, viu? 49, enfim, 50. Vamos lá. Pois bem, esses 50 que eu contei, se assenta aí. Agora eu vou contar um grupo de 100, tá? 1, 2, 3. Se eu for contar aqui o grupo de 100, você vai sair do vídeo. E você não vai terminar de ouvir a mensagem. Agora você imagina. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos grupos não deu ali? De 100, de 50. Eu penso comigo que quando chegaram no último grupo, eles voltam até o mestre, eles voltam até Jesus e voltam pianinhos. Eles voltam calmos e tranquilos. Eu parece que eu consigo imaginar a cena. Os discípulos dizendo assim, mestre, aqui está os grupos de 100.
Aqui está os grupos de 50. Oh, mestre, tem mais alguma coisa que o senhor deseja que nós venhamos fazer? Calminhos, tranquilinhos, cadê aquela inquietação toda? Foi-se embora. E parece que eu vejo Jesus olhando para ele com aquela risada sarcástica, dizendo assim: era desse jeito que eu queria encontrar o coração de vocês, que a alma de vocês estivesse calmas, tranquilas, sem ansiedade, sem inquietação, porque aonde há inquietação, há falta de fé, aonde há muita ansiedade, há falta de confiança, mas agora que eu vejo o coração de vocês tranquilos, calmos, vocês conseguem confiar, vocês conseguem acreditar, e os elementos necessários que estão nas minhas mãos, eu posso agora levantar aos céus, dar graças e uma grande multiplicação de Deus se manifestar e acontecer na vida de vocês, porque há calmaria no coração de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não está entendendo o porquê que Jesus está mandando você ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e você pergunta: meu Deus, por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Por que ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, por quê? Exatamente para que a sua alma venha se aquietar. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito de Deus está dizendo a você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa a tua alma, descansa o teu coração, porque na hora que Ele encontrar o teu coração tranquilo, calmo, meio ao deserto, em meio ao caos, você pode ter certeza que um grande milagre de multiplicação vai acontecer na tua história e na sua vida. E o milagre foi tão extraordinário que diz o texto que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram, ainda sobrou 12 cestos cheios. O milagre de Deus é tão grande que Ele vai vir para te abençoar e vai sobrar para que outras vidas sejam abençoadas através da sua bênção. É você que vai ser abençoado, mas vai sobrar bênçãos para a sua família, para a sua vizinhança, para o seu trabalho, para as pessoas que te cercam. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor Deus está dizendo a você: eu tenho bênçãos extraordinárias para manifestar sobre a tua vida. Descansa a tua alma, porque se nessa mensagem o Senhor encontrar o teu coração calmo, confiante na palavra, se prepare, nós não vamos terminar a mensagem e o Senhor já vai fazer um grande milagre na sua história e na sua vida. Confie, lance mão da tua ansiedade, quiete a tua alma. Tem um hino que diz assim: te aquieta, te acalma. Eu amo esse hino. Ou seja, fique tranquilo, fique calmo, te aquieta, deixa que o Senhor ele vai trabalhar por você e vai fazer a obra acontecer. E é lindo, eu vejo aqui Pedro nos ensinando: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Parece que Pedro ele vem de uma forma tão calma nos dizer: lança no Senhor a tua ansiedade. Só que quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei: puxa, Pedro era alguém que era vítima dos sentimentos intensos, das fortes emoções. Pedro era alguém que, quando Jesus apareceu andando sobre o mar e todos gritavam "não, fantasma", ele era um homem que as fortes emoções e sentimentos dominavam ele. E ele dizia: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Todo mundo: calma, Pedro, você está doido, você vai morrer, fica aqui, tá de noite, de madrugada, tempestade. Não, se és tu, manda-me ter contigo. As fortes emoções e os sentimentos intensos dominavam Pedro. Quando Jesus foi preso no Getsemane, ele logo pega uma espada e corta a orelha do soldado, ou seja, os sentimentos intensos dominavam ele. Mas agora esse Pedro vem para nós e diz: lança no Senhor a vossa ansiedade, lança nele as tuas preocupações, mas não lança pouco não, lança totalmente. Eu fico imaginando: meu Deus, como isso pode acontecer? E o Senhor diz ao meu coração: meu filho, isso acontece porque eu sou especialista em trabalhar nas suas limitações. Eu sou especialista em trabalhar na onde você tem dificuldade. Porque é exatamente nessa área
de dificuldade sua, de limitação sua, que eu vou manifestar um grande milagre, a minha glória vai se manifestar, a minha glória vai se revelar, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, puxa, como pode ela fazer isso, como pode ele fazer isso, como pode fluir essas coisas dele, como pode fluir e manifestarem essas coisas dela, mas as pessoas irão entender, só tem um jeito disso acontecer, só pode ter sido Deus, só pode ter sido a glória de Deus que marcou e transformou ela, só pode ter sido a manifestação da presença de Deus que capacitou ele, que capacitou ela, porque eu conheço ele, eu conheço ela, não pode vir coisa boa de Nazaré